Sou salvo pela graça, então posso viver uma vida de pecado. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos para o vídeo agora? Muito bem, quando nós pregamos, falamos sobre a justificação pela fé, sobre salvação pela graça, a mensagem da graça de Deus, nós enfrentamos muitas vezes o que Paulo também enfrentou com os judaizantes, né? Eles consideravam que a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da graça de Deus, ela era como uma espécie de legalidade ou de legalização para as pessoas viverem no pecado. Então ele, em Romanos capítulo 6, Paulo diz o seguinte, ele diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, Paulo é muito claro quando ele diz aos romanos, nós morremos para o pecado. Então, a mensagem da graça de Deus, a mensagem da justificação pela fé é essa, nós morremos para o pecado. Ele diz, como podemos continuar vivendo nele? Ele continua explicando e diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo diz, olha, nós estamos unidos com ele. Estamos unidos com Cristo. Então essa acusação de que pregar a mensagem da justificação pela fé, pregar a mensagem da graça de Deus é uma legalidade para viver no pecado, é um engano. É um engano, porque a graça de Deus é o poder contra o pecado. Vamos ver isso aqui. Diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então nós morremos com Cristo na morte de Cristo e ressuscitamos com Cristo na ressurreição de Cristo. Somos uma nova criatura. Morremos para o pecado e somos uma nova criatura. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Do mesmo jeito nós morremos de uma vez por todas e agora vivemos para Deus. Versículo 11, ele diz isso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Não se considerem sujos, pecadores, se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Paulo está falando aqui da nossa identidade, temos que viver como tal. Agora, pela graça de Deus, nós vivemos como aqueles que morreram para o pecado. Então essa é a consciência de quem ouve o evangelho da graça de Deus, a mensagem da justificação pela fé,
ele não vive mais segundo a sua carne, mas vive segundo a sua nova identidade em Cristo, que é de alguém morto para o pecado e vivo para Deus. Versículo 14: pois o pecado não os dominará. Então, o pecado não os dominará. O pecado não nos domina. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. A graça é o poder contra o pecado. Se nós estamos debaixo da graça, o pecado não nos dominará. Nós podemos compreender com a mensagem da graça de Deus que a graça é o poder para vencer o pecado. Estamos debaixo da graça, pecado não nos dominará. Nós podemos compreender que a graça de Deus, ela é o poder contra o pecado. E a palavra de Deus ainda diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a força do pecado é a lei. Pregar a mensagem da graça de Deus não dá legalidade ao pecado. Muito pelo contrário. A força do pecado é a lei. É pregar a lei, falar sobre a lei, viver debaixo da lei. Essa é a força do pecado. Mas ministrar, pregar a mensagem da graça, pregar a mensagem da justificação pela fé, essa mensagem é poder contra o pecado. Quanto mais você ouve a mensagem da graça de Deus, mais você conhece e entende a sua real e nova identidade em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça. Eu sei que essa mensagem, para você que já tem ouvido sobre a graça de Deus, é muito básico, mas eu sei que tem muitos irmãos chegando no canal, muitos irmãos ouvindo aqui, vendo os vídeos, acessando o site, que ainda precisam ouvir sobre essa que alguns consideram uma mensagem básica. Mas eu sei que eu e você, nesse dia, nessa noite ou nessa manhã, no momento que você está vendo esse vídeo, estamos sim sendo edificados pela mensagem da graça de Deus. A mensagem da graça de Deus é o poder contra o pecado. Pregar sobre a graça e a justificação pela fé jamais incentivará irmãos, a igreja, a viver uma vida de pecado. Mas a mensagem da graça é sim o poder contra o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós.